Benedito, comecemos então, né, dando um giro, né, por esses dois casos. A gente poderia aqui ficar elencando, né, episódios na Polícia Militar, em especial de São Paulo. Hoje pela manhã eu falava no DCM ainda, não é uma premissa só da Polícia Paulista, mas é claro que lá se destaca, porque de alguma maneira nós temos um governador que tem um sangue nas mãos na sua trajetória militar no Haiti, né, que volta de uma missão completamente desumanizadora, e nós temos um secretário de Segurança Pública que tem no orgulho da sua função a sanguinolência da rota. E então isso me parece ser uma ideologia muito bem estipulada, a ponto da instituição não se constranger, né, nem de matar um trabalhador diante das câmeras como foi no sábado, tampouco de operar um ritual nazista, como foi o caso de ontem à noite. O que a gente pode entender de todo esse contexto da segurança pública, em especial de São Paulo, Benedito? Olha, Tiago, eu costumo dizer que nós estamos vivendo talvez a maior crise na segurança pública do estado de São Paulo. Há um processo sistemático de milicialização da maior polícia militar do país, né? Promovido pelo secretário Tenente Derrite. Né? Você citou esses dois casos, o caso do senegalês, um trabalhador informal que foi morto na rua, no Brás. Né? A Polícia Militar tem procedimentos que estabelece que, em casos de eventuais conflitos, em especial numa atuação em que a Polícia Militar atua fazendo atividades que são de competência do município. A fiscalização do trabalho informal de camelôs é da prefeitura. A PM atua a partir de um contrato, de um convênio com a prefeitura, chamado de Operação Delegada, criada há muito tempo, né? E para esse tipo de conflito, né, é desejável que não se use arma de fogo. Né? Poderia, nesse conflito ali, ter imobilizado o trabalhador senegalês com arma não letal. Né? E, inclusive, comerciantes disseram que foi uma ação que visava matar o trabalhador. Então, é uma ocorrência absurda, né? E outras, né, que aconteceram e estão acontecendo em São Paulo. Essa notícia do BAEP do interior, em que faz referência às saudações racistas, né, é inaceitável. Né? Se eu estivesse na condição de ouvidor da polícia, eu fui ouvidor da Polícia de São Paulo, Polícia Civil, Militar e Técnico-Científica por 7 anos, eu abriria imediatamente o procedimento e pediria para trocar o comando do batalhão. Porque se eventualmente o comandante do batalhão não sabe dessa ação, né, também precisa ser trocado. Se é conivente com a ação, mais grave ainda. Claro. Né? É inaceitável aquele tipo de ação que faz lembrar o filme Mississippi em Chamas. Exatamente, né? Bela referência. Que eu vi, um filme que retrata a crueldade, né, do preconceito racial nos Estados Unidos, em especial no estado de Mississippi. Então, essas ocorrências, como a ocorrência em que, por uma simples abordagem de trânsito, um cidadão é jogado da ponte por um policial, né? Uma outra ocorrência em que um estudante foi morto a queima-roupa, né, por ter riscado uma viatura,
uma outra ocorrência em que um jovem foi ver uma ocorrência, saiu correndo, foi espancado, e a arma do policial dispara e mata a irmã dele de 16 anos. Então, há um crescimento sistemático da letalidade policial, da violência policial na gestão Tarcísio. Somado a isso, isso é um reflexo da crise. O outro reflexo da crise é a participação de dezenas de policiais com crime organizado. A execução, à luz do dia, de um empresário criminoso no aeroporto de Cumbica nunca aconteceu no estado de São Paulo e eu acho que não aconteceu na República. É uma coisa gravíssima, e depois se descobre que foi um policial militar que executou com vários tiros de fuzil. Mais de 18 policiais foram indiciados, outros dezenas de policiais civis. É uma situação gravíssima, eu não me lembro de tantos policiais sendo investigados por envolvimento com crime organizado. E a resposta do governo para essas questões todas, essas duas ocorrências que você citou e essas outras, é uma resposta protocolar, né, que a comunicação terceirizada da Secretaria de Segurança tem pronta. Não pactuamos com desvio de condutas, né? É sempre a mesma resposta. Não se trata de pactuar ou não com desvios de conduta, se trata de dar uma resposta mais firme e objetiva sobre essa crise na segurança pública do Estado, que não tem precedentes, né? Portanto, eu vejo com muita preocupação o que vem acontecendo em São Paulo, desde aquela operação desastrosa na Baixada Santista, que vitimou mais de 80 pessoas em menos de 2 meses, né? A partir da morte de 3 policiais, que evidentemente repudiamos as mortes, nos solidarizamos com as famílias dos policiais, mas o Estado não pode estabelecer uma operação com características objetivas de operação vingança, né? E mais de 80 pessoas serem mortas, com indícios muito graves de que a maioria absoluta, para não dizer todos, a maioria absoluta foram mortos sem confronto, né? E o Estado de São Paulo, você sabe, Tiago, foi o Estado em que mais adquiriu equipamento de câmeras corporais. E nessa operação, onde participaram cerca de 600 policiais militares, a maioria estava sem esse equipamento. Portanto, isso dificulta a investigação, né, dessa operação desastrosa, né? E nesse período em que ocorreram mais de 80 mortes, segundo dados publicados pela própria imprensa, de lá e em outras, o crime cresceu, não diminuiu. Então, essa justificativa de que a ação foi para enfrentamento do crime organizado é balela, né? O crime cresceu e a única pessoa que foi morta na Baixada nesse período envolvida com crime organizado, segundo a imprensa, foi uma disputa interna da organização criminosa. Portanto, eu sou extremamente crítico dessa narrativa de linha dura, porque linha dura, nós vemos a cada dia, é sinônimo de ser duro contra pobres e negros das periferias, contra trabalhadores ambulantes, e ser manso e, às vezes, conivente com as organizações criminosas e as milícias. Portanto, temos que estar muito atento pela situação de São Paulo. Acho que as organizações da sociedade civil devem encaminhar para os organismos internacionais o que está acontecendo, mesmo que o governador já tenha dito que pode ir na ONU, na Liga da Justiça, que não está nem aí, tem que ir, né? Porque nós estamos vendo uma crise sem precedentes aqui
aqui no estado de São Paulo.